Então, vamos iniciar a nossa última mesa. Essa nossa roda de conversas agora, nós teremos um mediador muito especial e eu convido, por uma salva de palmas muito calorosa, o Celso. O Celso, que é secretário de Finanças aqui da Undime São Paulo e dirigente municipal de Porto Feliz. Aí, uma salva de palmas bem forte para o Celso. Quem estava na festa ontem viu, gente. Além de secretário, além de fazer parte da Undime, é um grande dançarino, não é? Vocês viram? Só não dançou com o Celso quem não quis. Celso, vamos ver se é bom de mediar também essa reflexão importante, quanto se é bom de dançar e fazer a gente feliz, né? Muito bem. Essa mesa vai falar sobre programas do MEC, apoio aos sistemas de educação, oportunidades, articulação federativa e fortalecimento das redes públicas municipais. A mesa se propõe a apresentar e analisar os principais programas do Ministério da Educação como instrumentos estratégicos de apoio técnico e financeiro aos municípios, contribuindo para o fortalecimento das redes públicas e para a implementação de políticas educacionais com qualidade, equidade e foco na educação integral. A abordagem destacará a importância da articulação federativa e do regime de colaboração na adesão, execução e monitoramento desses programas, compreendendo-os como parte de um conjunto integrado de políticas públicas. Neste contexto, reforça-se o papel dos gestores na utilização qualificada dessas iniciativas, alinhando-as ao planejamento local e às necessidades dos nossos territórios, com vistas à redução das desigualdades e à garantia do direito à educação para todos os estudantes. E o Celso não estará sozinho, porque, junto com o Celso, vamos receber com muito carinho a Clélia Mara dos Santos, graduada em Ciências Sociais pela Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista, Unesp, secretária municipal de Governo da Prefeitura Municipal de Araraquara, secretária municipal de Educação da Prefeitura de Araraquara, coordenadora-geral de articulação transversal da Secretaria Básica de Educação do Ministério da Educação, no ano de 2009 e 2011. Coordenadora-geral de Redes Públicas na Diretoria de Apoio e Gestão Educacional da Secretaria de Educação Básica do MEC, de 2011 a 2014. Secretária de Gestão, Controle e Normas na Secretaria de Comunicação da Presidência da República, entre 2015 e 2016. Secretária Municipal de Educação da Prefeitura de Araraquara, de 2017 a 2024. Ela é diretora de Políticas de Educação Étnico-Racial e Educação Escolar Quilombola na Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. Então, com grande carinho, recebemos Clélia Mara dos Santos. Seja bem-vinda. E, junto com a Clélia, teremos também a Patrícia Alvim. Patrícia é engenheira de produção da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, auditora do Banco Central do Brasil, com experiência de 19 anos na fiscalização. Há 4 anos no programa Aprender Valor, foi líder na frente de comunicação do programa e hoje é líder da frente de projetos escolares e substituta da gerente do Aprender Valor, Priscila Furtado. Com grande alegria, recebemos a Patrícia Alvim. Bom dia a todos. Mais uma vez, aqui fazendo esse fechamento desse fórum tão significativo, importante, relevante para essas ações de políticas públicas voltadas para as redes municipais de educação. E agora tem um momento, acho que muito especial e particular, Nós temos aqui as nossas palestrantes que vai contribuir muito relacionado aos programas do Ministério da Educação ou nosso regime de colaboração.
qual o significado, qual a possibilidade, qual o nosso olhar enquanto gestor público desses programas vir a contribuir com as políticas públicas do nosso território. Muitas vezes, as demandas estabelecidas, elas já vêm pré-formuladas e auxiliam no exercício e na execução de muitos projetos que temos lá na ponta. E às vezes, por falta de tempo, né, isso é uma fala de vivência, a gente vê, é mais um programa, e esquece de ler o conteúdo do programa, e é o programa que vem auxiliar na maneira do financiamento, das articulações do programa na sua execução lá na ponta. Um exemplo muito claro da escola de tempo integral, né, as oficinas, as metodologias utilizadas, né, e temos aí inúmeros programas hoje. Mas o que conversa com o nosso município, com o nosso território? E a importância disso. Eu acho que nós vamos sair fortalecidos, né, após termos esse momento de fala das nossas palestrantes, a Patrícia e a Clélia, né, profundas conhecedoras, e vai enriquecer muito esse fortalecimento profissional, nós enquanto gestores, e obrigados a tomar decisões, né? Muitas vezes o prefeito solicita adesão, e se a gente não tem um embasamento teórico, né, ou quer adesão enquanto secretaria, isso é muito importante, essa base de conhecimento teórico, esse repertório nosso enquanto gestor, que isso aí vai refletir lá na ponta, nas salas de aula, nos resultados dos nossos alunos, e isso aí faz parte de um gestor, ou seja, do secretário municipal de educação. Então eu tenho a honra aqui de passar a palavra aqui para a Clélia, nesse momento, que vai fazer as suas considerações, e com certeza vai trazer muita luz para nós. Com vocês aqui a nossa palestrante Clélia. Olá, muito bom dia a todas e todos. É uma alegria do tamanho do universo estar aqui na Undime São Paulo. Falava mais cedo para a Lélia, para a Angelita, a quem cumprimento e agradeço o convite, assim como o Celso, de que a Undime, mais do que um espaço de articulação dos dirigentes municipais de educação, ela é uma escola. Ela é uma grande escola. E uma vez que você está na Undime, você leva a Undime na alma para o resto da sua existência profissional. Então, é uma alegria enorme mesmo estar aqui. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela recepção. E aí encontrei já Sônia, encontrei Regina, minhas colegas do Polo Araraquara, saudade de vocês. E aí, publicamente, deixo aqui o meu carinho, o meu amor por vocês. Pois bem, sem mais delongas, vou frustrar um pouco vocês, eu não sei se é frustração, mas, enfim. Vou falar de um lugar muito particular das políticas do Ministério da Educação. Falo de uma particularidade específica no âmbito da SECADI, e vou tratar de uma política de abrangência nacional, de caráter estrutural, porque a perspectiva é estruturar os sistemas e as suas políticas para dar conta de uma ação nevrálgica para a política nacional, que, aliás, é presente hoje no novíssimo Sistema Nacional de Educação e está presente em cada um dos novos objetivos do Plano Nacional de Educação, publicado no dia de ontem, no Diário Oficial da União. Vitória dos educadores, vitória da Undime, e de todas as articulações que foram feitas para que esse PNE pudesse efetivamente refletir os passos que a educação brasileira precisa dar. E, pela primeira vez, o PNE traz uma coisa que nós já estamos discutindo no âmbito da SECADI, que é a perspectiva da equidade. Para além da qualidade, que a gente até então falávamos muito em qualidade, mas qualidade para quem? Qualidade a partir de qual aspecto? Quando a gente fala que a qualidade tem que efetivamente caminhar aliada conjuntamente, concomitantemente à equidade, nós estamos dizendo que, aí, falando uma frase bastante importante e conhecida, qualidade para poucos não é qualidade. Portanto, a gente tem que vislumbrar entre todos quais são as necessidades de cada um. Então, nessa perspectiva, a equidade, de dar a cada um o que cada um precisa, demanda que a gente tenha um olhar muito específico para uma coisa muito importante. A sociedade brasileira e as nossas escolas não são iguais.
nós somos diversos, somos diferentes. Somos diferentes na forma como nós nos constituímos como pessoas, como sujeitos, né? Cada um tem um traço, tem uma particularidade. Somos diversos do ponto de vista, né, de território, onde estamos, onde nascemos, quais são as nossas vivências. E, do ponto de vista nacional, tem uma riqueza que nós somos diversos do ponto de vista étnico-racial. Somos diversos do ponto de vista territorial. Esse é o país, né, da terra, das águas, das florestas. E essas particularidades em cada um de nós, onde nós estamos nas nossas responsabilidades na educação, têm que ser consideradas. E na CECADI, nas particularidades que nós consideramos, tem essa que eu vou tratar com vocês, que é da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, que ganhou, né, capítulos muito importantes, inclusive, né, um eixo todinho, né, que é o eixo 9 do novo PNE, para discutir sobre isso. Quais são as estratégias, quais são as metas e como é que esse país, efetivamente, vai trabalhar essa perspectiva para que a gente não tenha uma questão muito presente nas nossas escolas, em todas as escolas públicas e privadas. O recorte e um traço de assimetria que acompanham os processos das diferenças, das desigualdades. E, muitas vezes, aquilo que é desigualdade social, que é desigualdade do ponto de vista étnico-racial, nas nossas escolas, por diferentes razões, viram desigualdades educacionais. E é da nossa conta solucionar essas questões. Então, bora lá para conversar nessa perspectiva. Vou apanhar um pouco aqui, né? Então, vamos lá. Nessa perspectiva da equidade, né, a gente tem trabalhado um processo de pactuação muito importante com estados e com municípios. Para quê? Para fazer cumprir o artigo 211 da Constituição da República, que diz respeito ao regime de colaboração e cooperação entre entes federados. Nesse sentido, a gente tem algumas matrizes muito importantes, que dialogam nessa premissa que todo mundo está interessado. De onde vem o apoio técnico e também financeiro ou financeiro para dar conta das responsabilidades e para dar conta das assimetrias. Essas assimetrias produzidas do ponto de vista de desigualdades educacionais e assimetrias produzidas do ponto de vista daquilo que a gente tem que nominar, que é um racismo estrutural e institucional presente nas nossas instituições. E a escola, como instituição, não escapa desse traço. Nesse sentido, o novo PAR, que vocês devem estar fazendo, estão fazendo o novo PAR, PAR 5, ele traz e vertebra, primeiro, um apoio ao fortalecimento das modalidades, entre elas, obviamente, dando relevo para a modalidade de educação escolar quilombola, até então, né, invisibilizada por uma série de políticas, e a gente está dizendo, nós temos mais de 1 milhão de pessoas, né, que são residentes, que são quilombolas, né, e que estão presentes em 24 estados da federação. Né? É um contingente absolutamente importante de gente, de sujeitos de direitos, e, portanto, merece relevo e importância, e merece, inclusive, que a gente pare de fechar as escolas das comunidades quilombolas. Promoção das temáticas, todas elas. Né? A educação ambiental está presente, direitos humanos, educação para as relações étnico-raciais, expressando aí uma vinculação indissociável entre o diagnóstico, entre o planejamento e entre as ações de financiamento que o novo PAR desencadeará a partir das informações que vocês, dirigentes municipais de educação, vão apresentar no novo PAR. Então, portanto, desde já, uma sintonia absolutamente fina entre aquilo que propõe o Sistema Nacional de Educação e aquilo que está consignado nas diretrizes, objetivos e metas do novo Plano Nacional de Educação. Nós também entramos numa ação muito importante, que é do fortalecimento direto às escolas, sem, obviamente, atravessar os dirigentes municipais, mas na perspectiva de dar às escolas um processo de garantia de autonomia financeira, prevista, inclusive, na LDB, para que ela possa ter ações para quê? Para as áreas temáticas transversais. Nesse sentido, no ano de 2024 e 2025, a gente instituiu, por meio do FNDE, uma matriz absolutamente importante que dialoga com a PENERC, que é a instituição da PDDE Equidade.
que abriga diferentes programas, inclusive a perspectiva dessa ação transversal para a educação para as relações étnico-raciais e educação escolar quilombola. E, concomitantemente ao financiamento, toda a perspectiva de trabalho da SECADI tem se debruçado para essa construção de referenciais de implementação de equidade, que, aliás, é uma atribuição dada pelo CNE ao Ministério da Educação, objetivando aí colaborar para repertoriar cada um de vocês, cada um dos nossos dirigentes, cada um dos nossos profissionais que atuam na educação básica brasileira, sobre o que fazer e como fazer para o alcance da equidade. Eu voltei? Voltei? Muito bem. Para a gente poder entender em que momento histórico nós estamos, eu vou falar de uma coisa que o Celso disse e outras pessoas disseram, mas, poxa vida, como é que eu entendo isso? São muitos indicadores, são muitas questões. Mas tem alguns indicadores, alguns dados que viram indicadores, que é da nossa ação nos debruçarmos para compreender. Por que a gente está nessa perspectiva de falar sobre equidade, né, e de fazer com que a escola pública brasileira, e é dela que nós falamos, possa ser efetivamente uma escola justa. Possa ser efetivamente uma escola que atenda a todos e cada um, nas suas necessidades e nas possibilidades de construir saberes comuns para o exercício da cidadania e para trajetórias escolares mais regulares. Esse é o percentual de população de 0 a 3 anos de idade que frequentava a escola nesse recorte no período de 2013 a 2016. Percebam que a linha amarelinha ou laranja nos dava um indicador de 40,7% de crianças brancas e 34% de crianças negras. O que significa um recorte pouco simétrico com aquilo que é o indicador de população brasileira. E aí, por força, né, de uma série de ações, e não estou errada e equivocada em dizer, por uma série de ações muito forte dos municípios brasileiros, muito forte dos dirigentes municipais de educação, responsáveis por essa etapa de ensino, de olho numa ação, né, de pactuação conosco no Ministério da Educação, em torno dessa ação colaborativa, que é a PENERC, que é uma política nacional. No ano de 2024, pela primeira vez, a gente fica mais perto do que os dados do censo IBGE nos traz sobre a população de crianças de 0 a 3 anos, do ponto de vista étnico-racial. E, em 2005, novamente, quase que consolidando essa perspectiva, a gente tem 52%, né, trabalhando aí uma perspectiva muito próxima do que outras etapas da educação básica nos dão do ponto de vista do recorte étnico-racial brasileiro. Vitória, importante, né, e desde já com vocês trabalhando muito fortemente para que as escolas, né, trabalhando busca ativa, né, trabalhando processos de constituição de uma rede intersetorial no âmbito dos municípios de vocês, para que efetivamente as nossas escolas, as nossas creches, os nossos equipamentos de educação infantil pudessem ampliar, né, a sua oferta. Ponto de atenção para isso, que 30,6% das crianças de até 3 anos de idade, que hoje atendidas, né, a gente tem uma diferença entre qual é o percentual das crianças mais ricas. Então, a gente ainda precisa caminhar um pouco mais, de que as nossas creches efetivamente possam atender, né, também numa proporção assimétrica com os dados nacionais, população pobre e população rica. Mas, vitória importante para nós. Outro dado importante, eu já avancei, eu vou voltar aqui, porque tem uma coisa que é bacana falar com vocês, que é o dado de raça e cor, que já ponto de atenção para a gente, né? Para entender por que a gente está falando tão fortemente na perspectiva de equidade. Percebam esse dado circulado que fiz, o contingente de estudantes da educação de jovens e adultos, que são a população de mais de 15 anos de idade, que não concluíram a etapa
básica obrigatória, né, em tese no tempo, né, na perspectiva do 4 a 17 anos de idade, e foram para a EJA. 78%, mas 78,4% da população hoje que está numa turma de EJA é população preta e parda. Diz muito sobre nós, né, como país, como instituição, que é outra questão que a gente precisa estar atento. Dados que eu trouxe para vocês da importância de que São Paulo possa também pensar, né, as nossas escolas em comunidades quilombolas, ou as nossas escolas de referência para a população quilombola, porque São Paulo tem uma população também expressiva. Né? Alô, Vale do Ribeira, né, especialmente nessa região, né, para dar conta aí dos mais, né, de 300 mil estudantes, quase 300 mil estudantes. Falemos de aprendizagem. SAEB 2023, recortes importantes, avançamos, mas necessário que a gente avance mais. Porque o dado aqui, né, a linha azul, que é a população preta que está na escola, de anos iniciais, recorte verde, população branca que está nos anos iniciais. Uma diferença brutal nesse processo de aprendizagem. E atenção, a população negra brasileira, indígena ou quilombola, não tem problema cognitivo com o processo de aprendizagem. Não é um problema cognitivo. Tem uma questão que a gente precisa falar e falar abertamente sobre isso. Como é que efetivamente a escola recepciona, como é que a escola trata, ou muitas vezes como é que a escola deixa de tratar. E aí tem alguns exemplos práticos, porque eu sei que muitas vezes isso não está no imaginário daquele que não vivencia a questão, que é solidário, mas não vivencia. Vou dar um exemplo, que a literatura densa, forte, tem falado conosco desde os anos 80 com mais precisão. Como é que as crianças pretas, pardas, indígenas e quilombolas chegam na educação infantil? Como é que é o processo de desenvolvimento dessa criança? Como é que é a percepção de recepção de afeto na educação infantil? Afeto, abraço, falar no olho, recepcionar, validar o balbúcio dos bebês, colaborar, incentivar o desenvolvimento físico e motor das crianças que estão aprendendo a andar, na mesma premissa de que é o que nós fazemos entre uma criança que é branca e uma criança que não é branca. Isso não é mimimi, é fato. É observação periódica do que efetivamente se faz nas nossas creches. E aí não é um processo de condenação a priori das nossas educadoras, das nossas professoras. Porque esse país são 4 séculos de escravidão. 4 séculos. O último país das Américas a fazer um processo de abolição dessa coisa desumana, inominável, que é submeter um ser humano, uma pessoa, né, a um processo de escravização. Esse percurso que a gente faz, né, considerando, inclusive, né, um pouco mais de 130 anos da abolição, né, que efetivamente não veio, vide a música do 14 de maio, conhece? No dia 14 de maio, né, eu estava só, né, não tinha terra, não tinha trabalho, né, enfim. Essa percepção nossa nos fez com que, nesses 525 anos de história brasileira, a gente fosse inconscientemente adquirindo um processo de valoração das pessoas a partir da cor da pele delas, a partir dos traços fenômicos dela. Né? Olhos, sobrancelha, nariz, boca. Inconscientemente. Inconscientemente.
esse inconscientemente faz com que muitas coisas se produzam, inclusive o processo de iniquidade na perspectiva da aprendizagem. Por isso que é preciso nominar as coisas que acontecem. E é preciso nominar que, muitas vezes, consciente ou inconscientemente, a escola produz isso que a gente chama de racismo institucional. E por que é racismo institucional? Se diz de racismo institucional quando o equipamento público deixa de ofertar aquilo que se comprometeu por dever de ofertar com base no processo de discriminação e preconceito. Então, é disso que a gente fala. E é por isso que esse dado, né, que custa. Vocês acabaram de ter uma outra palestra aqui importante sobre recursos financeiros. Isso custa. Custa saúde, custa cidadania e custa financeiramente para cada um dos estados e municípios brasileiros, né, que produzem ao longo da sua jornada diferentes formas de desigualdade e iniquidade, e essas pessoas, esses sujeitos, esses cidadãos e cidadãs brasileiras, saem do sistema com muito menos que deveriam saber. Ou saem não sabendo. Isso custa para o país. Custa em termos, né, de equipamentos SUS, custa em termos de equipamentos sociais, custa em termos de mobilidade econômica e social. Questões que atravessam, e a gente precisa falar sobre isso, porque isso tem atravessado a escola pública brasileira e feito com que a nossa escola não seja uma escola de equidade, não seja uma escola que vislumbre ofertar aquilo que ela deve ofertar do ponto de vista da sua função social, uma educação de qualidade para todos e cada um. Isso também acompanha o São Paulo, né, o nosso estado, né, tenho muito orgulho desse estado, né, de ter nascido aqui, de estar aqui, né, de estar com essa gente boa, né, que acompanha o processo de educação de São Paulo, mas essa realidade é presente aqui, porque essa, como disse antes, é uma realidade que atravessa o Brasil, esse país de dimensões continentais. Dados do SAEB, num comparativo super importante. A melhor nota estadual entre alunos pretos se equipara à 14ª nota entre alunos brancos. Como não dizer que tem um problema nesse processo? Como não dizer que a gente podia ter entregue mais e a gente está entregando de menos? O mesmo dado, né, de avanços, porque a gente avançou na trajetória, né, os dados do Censo Escolar 2025 nos dizem isso, né, é um censo escolar que aponta vitórias importantes na trajetória escolar, ampliamos a trajetória, corrigimos o fluxo, né, de uma parte muito significativa. Né? Isto é uma vitória, mas é uma vitória que a gente precisa se atentar, porque tem problemas. Né? Houve, de fato, um processo, mas ainda aquém da perspectiva de que onde nós podemos chegar. Né? Reduzimos a queda, reduzimos processos, né, de desigualdade na escola. Muito, muito mesmo. Né? E um avanço muito expressivo, 24 e 25, na taxa de conclusão dos alunos pretos, pardos e indígenas na escola pública brasileira. Isso é muito significativo, muito. Mas a gente precisa ir um pouco mais além, para que a gente não leve. Vocês viram aqui o dado? A gente está falando nesse ritmo, a gente precisa de, no mínimo, 7 anos para corrigir. A gente está falando de 7 anos, o menino já saiu da escola. É agora, né? É agora. Pois bem, e aí a gente chega aqui. Opa, acho que eu tinha mais um dado aqui importante, do ensino médio. E a gente chega na PNERC, que eu acho que é super... Já falei, Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, que é essa chave que o Ministério da Educação resolveu virar, né, mais de 20 anos depois da 10.639, um processo de óbvio que vários municípios de vários estados informam, né, sequentemente no SAEBs, informam no censo escolar que há efetivamente ações para redução da desigualdade com base na questão étnico-racial,
mas ainda assim a gente não tem um cumprimento efetivo da lei, que é lei. E por que a gente não tem? Qual é a mobilização que a gente precisa fazer em torno de dar consequência a algo que é absolutamente brutal do ponto de vista da escolarização brasileira, escolarização básica? Por isso, né, uma política de bases nacionais, não um programa, uma política que pactua com estados e municípios o que nós vamos fazer em termos de ações conjugadas para que a gente estruture sistemas de metas, né, assegure o cumprimento da lei, faça com que estados e municípios tenham no seu interior capacidades institucionais para entender dados, para entender indicadores e para produzir ações, programas, políticas e propostas nesse interior, né, superando desigualdades, induzindo a construção, consolidando a modalidade e, obviamente, reconhecendo que há avanços, porque há avanços. Outro, falando em avanço, essa belezura, né, que o censo escolar nos trouxe, que foi esse aumento absolutamente indiscutível da autodeclaração de raça-cor, que o censo escolar pergunta há mais de uma década, e finalmente a gente está chegando muito perto, né, de ter uma mostra do que é efetivamente a realidade educacional brasileira a partir desse indicador de raça-cor. E por que ele é importante? Porque sem dado do que é de fato real, a gente não consegue fazer uma ação de construção de política pública. Quando a gente sabe, infere efetivamente, né, com dado de realidade, o que é, a gente consegue, né, olhar, planejar e construir políticas públicas melhores. Então, de novo, né, viva o esforço de vocês, né, a gente precisa continuar fazendo esse esforço de autodeclaração, né, fidedigna, real, né, para que a gente se conheça, para que a gente saiba efetivamente quem é quem nas nossas escolas. E como é que a gente pode produzir políticas? Para quê? Para quê? Para a superação das desigualdades, né, para a superação, né, de racismos presentes, né, e que, né, impedem que a gente possa ir mais longe do ponto de vista de país, do ponto de vista, né, de cidadania. 7 grandes eixos, a gente já falou disso. Eu vou falar de um deles hoje de modo muito especial. Na verdade, eu falarei de 2. Né, os eixos da PNER, que é essa ação de coordenação federativa, porque é uma ação pactuada nos termos do artigo 211 da Constituição Brasileira, né, que fala de regime de colaboração. No ano de 2024, né, e depois no processo o ano passado, a gente refez, né, o processo de adesão de estados e municípios, 100% de estados, 98% de municípios brasileiros. Eu fico meio envergonhada, né? Tem gente aí que acha que, que não é importante falar de desigualdade étnico-racial, mas 98% de municípios brasileiros fizeram a adesão à política nacional, né? Por isso, né, e com base nessa adesão, a gente constituiu uma ação federativa, né, desde câmaras tripartite, né, que envolve a União, estados e municípios no desenho da política, no monitoramento dessa política, até a constituição de câmaras, né, tripartite nos estados, né, São Paulo, acho que, né, a gente espera muito que faça isso brevemente, para que a gente possa assomar, né, o olhar, os indicadores, o monitoramento e o controle social da política. Diagnóstico de monitoramento, a gente fez uma coisa inédita no âmbito do Ministério da Educação. A gente envolveu estados e municípios numa grande pergunta para saber o estado da arte da 10.639, no ano de 2024, e aí estados e municípios nos disseram o que é que estavam fazendo em termos de institucionalidade, se tem ou não um setor na Secretaria de Educação que produz, junto às outras áreas da educação, olhares e políticas, programas e ações com base na superação de racismo e na perspectiva de garantia de aprendizagem. Perguntamos, né, como é que é a história do financiamento, se tem uma contrapartida distinta para nos PDDEs, alguns municípios têm uma forma de indução interna, né, para as escolas, se a perspectiva étnico-racial estava ou não colocada, se tinha ou não normativos, enfim, uma série de questões que nos deu esse estado da arte. Está disponível na página da PNERC. No segundo semestre, a gente vai trabalhar de novo com vocês,
né, porque são muitas novidades 2 anos depois. O censo escolar está dizendo que as coisas estão melhores, e a gente quer saber melhores até que ponto, e onde é que a gente tem que ir, né, para o próximo período. Formação de profissionais de educação como uma questão absolutamente necessária, que vertebra o desenho da política. É preciso formar em educação para as relações étnico-raciais, é preciso formar na perspectiva de entender gestão educacional para a equidade, gestão escolar para a equidade, formação de professores nessa perspectiva de compreensão, de aprendizagem, processos didáticos e pedagógicos e práticas pedagógicas que insiram em processos mais equânimes e justos na educação. Material didático, que é um desenho que a gente está fazendo com o FNDE, com a Secretaria de Educação Básica, de desenho, e eu já vou concluir, porque meu tempo já... de desenho de novos materiais do PNLD, né, e novos acervos literários, trabalhando e auxiliando a produção interna das escolas para essas questões tão importantes. Protocolo de prevenção, que a gente, daqui a pouco, põe no ar, trabalhando com vocês também, né, e dando munição para vocês responderem, identificarem, responderem racismo no interior das instituições educacionais que vocês são responsáveis. A afirmação das trajetórias negras e quilombolas, uma série de políticas, né, de base nacional, né, para que a gente está fazendo, como, por exemplo, uma série de, né, de formações em parceria com diferentes atores. Ai, obrigada, Celso, você é um lorde. Com diferentes atores, com as universidades, para a produção de conhecimento, porque a gente conhece pouco, né? Conhece muito pouco, então é preciso conhecer mais. Difusão de saberes, que vai na mesma ótica, né? E aí alguns programas importantes, como, por exemplo, o Nego Bispo, né, de saberes de mestres, né, que está em parceria com os institutos federais de ensino superior, né, e está aqui também, né, que são possibilidades de entender que o desenho desta política ele perpassa necessariamente por uma série de ações articuladas. Não tem bala de prata para a gente resolver o problema da aprendizagem, na perspectiva da equidade nas escolas brasileiras. É um conjunto de ações que perpassa a gestão da escola, a secretaria, né, processos ativos de construção de ações e políticas, né, e é nesse caminho que a gente vai. E aí, caminhando, falando da coordenação federativa e falando de uma coisa muito importante. Essa é a rede desenhada, né, com uma série de atores, as câmaras que eu já citei, essa é a governança da PENERC. E a gente tem uma base muito forte de construção também aí com o pessoal do judiciário, com o pessoal de apoio. A gente tem construído com a Tricom, né, uma série de ações em conjunto, né, para trabalhar essa perspectiva. Esse é o desenho nacional de como é que funciona a ação de governança da PENERC. São constituídos 1.533 bolsistas, né, em todo o território nacional, né, 53 articuladores de formação, agente de formação local, governança regional. Em São Paulo, a gente tem 2 coordenações, uma indicada pela Undime, que é a Gabriela. E aí, uma coisa importante, né, se a gente não somar um pedido, Celso, para a Undime, né, uma indicação importante. Gabriela é uma profissional de educação extremamente comprometida, mas é preciso sentar com a Gabriela. É preciso chamar a Gabriela para as rodas de conversa, porque a Gabriela é que tem falado com o Ministério da Educação sobre os passos da PENERC. Então, precisa, né, fazer esse processo de articulação, entender como é que está o desenho da política no Estado de São Paulo, quais as ações de formação que estão desenhadas para o Estado de São Paulo, para a gente caminhar na política. Tem uma novidade aqui. Esse ano, a Secadi entendeu que nós tínhamos que trabalhar numa perspectiva, do ponto de vista da ação focalizada. A PENERC tem 2 ações. Uma ação de caráter universal, que a gente trabalha com todos os estados e municípios, e uma atenção especial para municípios e estados que estão longe ou que estão com muita dificuldade de fazer os caminhos necessários para a superação das iniquidades educacionais. E neste ano,
neste ano, de modo muito específico, a gente desencadeou uma ação que foca na ação focalizada, municípios que não cumpriram a condicionalidade 3 do VAR. Em especial, a condicionalidade que diz respeito à não redução das desigualdades raciais. Nós estamos falando de 1.294 municípios, uma parte deles em São Paulo. São Paulo, até o ano passado, tinham 15 municípios na ação focalizada, né, com 15 agentes, né, com bolsa do Ministério da Educação. Para este ano, são 132. E a gente quer trabalhar par e passo com os municípios paulistas que não alcançaram redução da desigualdade racial. Uma série, um conjunto de ações que passa especialmente por uma ação mais focada e mais compartilhada de governança e uma ação envolvendo uma formação muito específica para trabalhar a aprendizagem na perspectiva da equidade, que é algo que a gente não aprendeu na faculdade, que a gente não desenhou, muitas vezes, no nosso caminho da educação, e a gente vai fazer com vocês essa ação. Por conta disso, né, o que era só o agente local passa a ser o agente local de formação, nessa grande rede, né, que articula o coordenador estadual, por isso que chamei a atenção para a importância de diálogo com a Gabriela, os articuladores regionais. São Paulo tem 45 articuladores, são 90 no total, 45 deles indicados pela Undime, nesse trabalho em todo o estado de São Paulo. Vamos conversar, topo vir aqui, para a gente fazer uma conversa par e passo com os municípios paulistas da ação focalizada e com os nossos agentes, para que a gente possa produzir. Como é que é essa formação? Esse é o critério, né, importante. Como é que ela se desenha? Né, o programa vai ser ofertado, né, para os nossos professores, articuladores, agentes, e tem uma cascata. O MEC forma articuladores, coordenadores. Nesse momento, lá em Brasília, no CETREMEC, né, que é o nosso espaço de formação do Ministério da Educação, nós estamos com todos os articuladores do país, fazendo o processo de formação, que vai até amanhã, para desencadear em cada um dos estados e municípios dessa ação focalizada, o processo até chegar nos professores, que é onde a gente quer, né, que o programa vá. Né, nos professores, para a gente trabalhar com eles processo de formação para a equidade na aprendizagem. O foco, como eu disse, são os 1.294, né, cursos de formação que nós estamos denominando práticas de ensino para a equidade na educação básica, práticas de equidade mesmo, né, trabalhar processos pedagógicos, trabalhar ações, que tipo de material, que tipo de recurso. Não vamos filosofar, né, queremos que os nossos professores estejam na roda de entender o que é e ter esse repertório, essa qualificação para poder agir numa sala de aula com 10, com 20, com 15, né, com 25 alunos, de como é que efetivamente a produção de equidade se faz. Né, como é que a gente organiza uma sala de aula. A organização da sala de aula também diz respeito a isso. Né, quem é que senta na frente, quem é que senta atrás, quem é que valorizamos na questão da pergunta e como é que se faz, inclusive, processos de avaliação. Na perspectiva da equidade, que valoriza não só crianças que têm, né, a pertença étnico-racial, mas todas as crianças da turma, da classe, né, da rede, que estão em processo de defasagem educacional. 780 bolsas, 132 só para São Paulo, para a gente poder trabalhar essa formação. O perfil, né, ser profissional efetivo, ativo da Secretaria Municipal de Educação. São Paulo ainda não indicou todos, a gente ainda está aguardando a indicação de todos esses agentes de formação local, né, com esse perfil, né, para a gente começar efetivamente a trabalhar esse processo de formação aqui, nesse 132. Esse é um exemplo que trouxe, eu não quis nominar São Paulo, então veja como vai funcionar. A gente vai trabalhar em equipe. Né, num desenho que a Undime aqui em São Paulo faz muito bem, né, polo e macro, né, a gente vai trabalhar municípios que estão muito pertinhos, e que podem cooperar entre si para essa mudança de paradigma do ponto de vista de práticas de ensino na perspectiva da equidade. Então, no exemplo aqui, são 2 municípios, né, micro-regiões dadas pelo
pelo IBGE, são municípios próximos. Para esses municípios, né, o critério de inclusão deles é a não redução da desigualdade racial e estrutura de formação. A gente agrupa, né, com base nas indicações da seccional da Undime, e atribui para essa localidade um agente de formação local, para que possa fazer essa ação conjunta com esses 2 municípios que não atingiram o VAR e que podem somar nas suas ações. Esse é o desenho. E aí já, né, dando consequência de que um bom desenho de política e uma boa atuação precisa ser valorizada, né? E o selo Petronilha Gonçalves e Silva é uma forma, né, da gente valorizar dentro da ação de coordenação federativa. Eu já estou me encaminhando para o final. Fica aqui o detalhe que eu gostaria muito que vocês pudessem olhar o que o município de vocês disse sobre desigualdade étnico-racial. Está aqui disponível na página, tem todos os indicadores, todas as informações, e já se preparem para dizer, opa, isso aqui eu já fiz, que é isso? Né, formação de professores, a minha rede já faz. Temos lá uma parceria muito boa com a entidade XBA, né, e a gente está tocando. Opa, aqui no meu município a gente cumpriu a condicionalidade 3 do VAR. Estamos progredindo nessa questão, né, de resolver as desigualdades. Né, aqui vocês vão encontrar no diagnóstico, né, uma série de ações que dão conta, né, de todos esses indicadores, institucionalização, formação, gestão. Né, tem uma rica questão. Né, e tem aí, desdobrando no plano, no diagnóstico, a elaboração de um plano de ação muito próprio, muito específico, com base naquilo que vocês têm no diagnóstico. Né, o diagnóstico serve para isso, para elaborar plano de ação. E o plano de ação é absolutamente importante, né, para transformar a realidade, né, para trabalhar em equipe, garantir equidade, garantir representatividade, garantir que os nossos profissionais efetivamente atinjam, né, as potencialidades que eles têm na atuação nas nossas escolas. Né? E aí as redes estão, de fato, fazendo isso. Né? Em São Paulo, tem uma série de redes que progrediram, e muito, na questão da estruturação institucional e governança, no monitoramento, na equidade, na produção de ações afirmativas. E é esse caminho que a gente quer construir com todas as demais cidades aqui do estado de São Paulo, nessa perspectiva de garantir equidade. Na formação, bem rapidamente, a gente, no período de 24 a 26, a gente chega a mais de 260 mil vagas de formação em ERER, né, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, em todo o território nacional, inclusive aqui em São Paulo. Né, vou citar uma delas, que inclusive tem uma ação com gestores educacionais, que é uma parceria entre o Instituto Federal de São Paulo e o CEERT, né, que é bem interessante, que é bem bacana, que a gente vai desencadear nesse ano de 2026. Peço atenção dos dirigentes, das dirigentes municipais de educação, é uma das. Né, tem formação com a UFSCar e tantas outras parceiras nesse caminho de desenhar uma escola plural, uma escola diversa, porque a diversidade é a riqueza do nosso país. Não é o senão, é o sim, né, que garanta efetivamente, né, que nós nos expressemos, né, e que a gente possa, com a diversidade, produzir um caminho melhor para a educação. Então, qual é o grande recado? A gente não está sozinho nessa perspectiva. O MEC, né, para fazer essa estrutura, desenhou algumas ações que desencadeiam, inclusive, financiamento, que é uma preocupação de vocês. O VAR, que tanto falei aqui, é uma expressão disso, né, que reconhece e valoriza quem caminhou mais. O per capita, importante, né, para quem tem ações, por exemplo, voltadas às comunidades quilombolas, é um desenho para isso. É 50% a mais no Fundeb. Não é pouca coisa no per capita. Né? Na perspectiva da educação para as relações étnico-raciais, a gente vai encontrar lá, no par, e vai encontrar, inclusive, possibilidade de financiamento para essa ação. Um bom planejamento, um bom diagnóstico, desencadeia todas essas ações que a gente pode fazer em conjunto, né? A partir da realidade, das perspectivas com onde cada localidade trabalha. E a gente precisa ir junto. Porque essa não é uma questão
de gente preta. Essa é uma questão de gente brasileira. Essa é uma questão de gente da educação. Porque se a gente tem, numa rede, 15 mil, 10 mil, 5 mil alunos, dos quais 56%, que é a média, 57% deles, né, são pretos, pardos, por que é que eles não têm uma trajetória educacional regular? O que é que a gente precisa fazer para enxergar que essas trajetórias podem ser regulares? Trabalhando, né, na perspectiva da equidade e trabalhando na perspectiva de uma resposta pedagógica, de dar o que cada um precisa para que a gente possa acompanhar. O que cada um precisa? Em algumas redes, pode ser uma ação de recuperação de aprendizagem. Porque tem um delay forte que a gente ganhou na pandemia e que a gente ainda não superou. Então, pode ser ações de recomposição de aprendizagem. Pode ser uma ação de dar prioridade para essa matrícula na educação integral. De que no rol de quem são os prioritários para a educação integral, que a gente coloque a população territorialmente vulnerável ou étnico-racialmente, né, com trajetórias que se desenham irregulares no sistema de educação que nós somos efetivamente responsáveis. Outras entregas, como eu já falei, fiquem atentos, atentas, porque tem uma coisa muito importante. No dia 27, a partir do dia 27, estão abertas as adesões para o PDDE, Equidade. Então, fiquem muito atentas, tá bom? Porque tem esse caminho todo aqui, desses 10 subprogramas na perspectiva do diversidade, que a gente precisa acompanhar. A gente também entrega agora, em abril, um devolutivas de equidade racial para toda a comunidade escolar, para todo mundo. Vamos entregar para cada um dos prefeitos, para cada uma das prefeitas, dos dirigentes municipais, uma radiografia do município, na perspectiva da equidade. Né? Tudo que tem e tudo que a gente conjuntamente vai fazer com que tenha. Então, também fiquem atentos, a gente vai trabalhar. E essa entrega ainda nesse semestre dos referenciais de implantação de equidade, nessa perspectiva de subsidiar, de repertoriar os dirigentes, as dirigentes, nessa perspectiva de entender qual é o processo na gestão da escola, na gestão da rede, nos materiais, na gestão do controle social, alocação docente. Cada uma dessas questões a gente vai trabalhar conjuntamente com vocês. É isso. Bora fazer junto, bora construir uma escola plural, uma escola para todo mundo e uma escola de equidade para os brasileiros e brasileiras. Obrigada, obrigada mesmo, viu? Ó, Luiz Miguel. E obrigada, estourei o tempo me dado, desculpa. Agradecemos aqui, né, a contribuição da Clélia, fundamental esse entendimento, essa interpretação, essa análise que torna-se uma obrigação nossa enquanto gestor de política pública, né, brigando com essa desigualdade, lutando pela equidade. Eu acho que esse é o nosso papel. E aí eu provoco vocês no sentido, eu conheço a minha rede, dentro desse diagnóstico apresentado de maneira clara, objetiva, com uma estratégia maravilhosa nesse regime de colaboração, nós conhecemos o nosso território, a nossa rede, em termos de resultado. Essa análise criteriosa que o Ministério fez, né, a título de federação, nós temos essa análise que seja um recorte, um retrato parcial do nosso município, quando a gente se trata de essa questão racial, o aproveitamento, a qualidade. Fica essa reflexão nesse primeiro momento aí com essa contribuição da Clélia. Agora vamos ter aqui um segundo momento, também de suma importância, né, da Patrícia Alvim. Patrícia, suas considerações para conosco. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Eu sou Patrícia, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo claro, na altura do ombro. Estou vestindo uma blusa verde, uma calça telha e um sapato, uma sandália marrom. Antes de apresentar o programa Aprender Valor, eu vou apresentar aqui para vocês rapidinho um vídeo de 2 minutos,
porque existe o famoso ditado de que uma imagem vale mais do que 10.000 palavras. E aqui, com a narração, com o áudio, vocês vão ver que vale mais do que 1 milhão de palavras, porque vocês vão ver crianças reais, em escolas reais, que já participam do programa. São 2 escolas, uma escola de Pernambuco e uma escola de Goiás. Então, eu vou apresentar esse vídeo aqui para vocês. Imagine um Brasil em que cada criança e cada jovem tem o poder de realizar seus sonhos. Um país em que decisões financeiras são tomadas com confiança e conhecimento e em que o dinheiro nos ajuda a viver melhor. Essa é a visão de futuro do Aprender Valor, um programa gratuito do Banco Central que quer levar a educação financeira para cada brasileirinho e cada brasileirinha deste país. No Aprender Valor, acreditamos que o saber é a chave para a transformação. E quando falamos em educação financeira, tudo começa no tripé PLA, POU, CRE. Planejar o uso do dinheiro, poupar e usar o crédito de forma consciente. Como ensinar o PLA, POU, CRE para crianças e jovens? Por meio da escola. Por isso, no Aprender Valor, educadores de todo o país podem receber formação de ponta, completa e certificada para levar a educação financeira para a sala de aula de um jeito que empolga e inspira. Além da formação, o Aprender Valor entrega aos educadores aulas prontas, reunidas em projetos escolares interessantes e lúdicos. Nossa plataforma é um parque de diversões do aprendizado. Com mais de 60 projetos escolares para todos os anos do ensino fundamental, incluindo a EJA, a educação financeira se conecta com as matérias que os estudantes já conhecem, como língua portuguesa, matemática, história e geografia. Prepare-se para embarcar em aventuras incríveis. Em Do Sal ao Pix, por exemplo, os alunos desvendam a fascinante história do dinheiro. Já neste projeto sobre empreendedorismo, eles aprendem a construir o próprio negócio, soltando a imaginação e a criatividade. E tem muito mais: orçamento, consumo consciente, meio ambiente, direitos do consumidor. No Aprender Valor, a educação financeira é uma jornada de descobertas, na qual os alunos aprendem juntos, se divertem e desenvolvem habilidades que vão usar a vida toda, sejam elas cognitivas, sociais ou emocionais. É assim que construímos um futuro mais seguro e próspero para todos. O futuro dos seus sonhos começa agora. Acesse o nosso site e descubra como o Aprender Valor está multiplicando os sonhos de educadores, de crianças e de jovens em todo o Brasil. Junte-se a nós e faça parte dessa transformação. É muito legal o vídeo, né, gente? Eu também sempre fico muito emocionada quando eu assisto, porque a gente vê na prática o programa ali na ponta, ali na escola de cada estado, de cada município, de cada cidade do nosso país. Então, eu vou falar um pouco brevemente sobre o Aprender Valor, nesses poucos minutinhos que eu tenho aqui. Eu preparei uma apresentação para vocês. Quem aqui já conhece o Aprender Valor, ou já aplica na sua rede? Ah, legal. Então, pouca gente. Então, conversem depois com a Lélia. Eu estou vendo que ela vai ter muito serviço aí, que vai ter que dar muitos esclarecimentos, tirar muitas dúvidas. Mas, então, é isso, gente. Então, o foco de tudo é como a gente pode levar a educação financeira para essa nova geração de brasileiros, né, para que eles multipliquem os sonhos. Porque nós, quando estávamos na escola, nós não tivemos essa oportunidade, a gente não estudou isso na escola. Então, hoje, talvez a gente não tome as melhores decisões em relação ao uso do nosso dinheiro. Então, assim, como fazer com que essa nova geração que está no ambiente escolar use o dinheiro de forma alinhada aos seus valores, alinhada ao seu projeto de vida, né? O nome Aprender Valor, a palavra valor, não se refere a valor financeiro, mas se refere àquilo que é o seu valor pessoal, o seu projeto de vida, né? E você, o que é importante para você, para a sua vida? Você usa o seu dinheiro alinhado ao seu valor pessoal
ou porque você, às vezes, pensa na aparência, ou você compra alguma coisa pensando em impressionar aquele vizinho de quem você nem se importa, nem gosta muito, ou você vê lá uma promoção na internet que vai acabar em 5 minutos e você vai lá e você compra e você se endivida, e você usa, às vezes, um recurso que é muito caro seu, que toma muito tempo para você poupar em algo que não está alinhado ao seu valor pessoal, ao seu projeto de vida. Então, como fazer diferente com essa nova geração? A gente acredita que é por meio da escola. Então, o Aprender Valor está aí, desde 2020, ajudando professores, escolas e redes a levar esse tema em sala de aula, exatamente como recomenda a Base Nacional Comum Curricular. Porque a BNCC ela já prevê que esse tema seja trabalhado em sala de aula de forma transversal. Então, assim, pode ser que haja escolas que já trabalhem esse tema de forma isolada nas salas, nas suas escolas, porém, se esse não for o caso da sua rede, então é exatamente assim que a gente propõe no Aprender Valor. Então, a gente mistura educação financeira a 4 disciplinas, língua portuguesa, matemática, geografia e história. E hoje nós somos a plataforma oficial do programa do MEC, do programa Na Ponta do Lápis. Vou falar aqui um pouco do alcance do programa no Brasil. Atualmente somos 29 mil escolas, das quais 99% são escolas públicas. E isso foi porque nós começamos esse programa 6 anos atrás com as escolas públicas, porque foi um entendimento de que a gente deveria valorizar o jovem da escola pública, porque, em geral, é o jovem da baixa renda. Então, assim, a gente apoiaria, né, esses jovens, e não somente eles, como também a sua família. Inclusive, nos nossos projetos escolares, muitas das tarefas de casa é discutir o tema que foi tratado na sala com a sua família. Então, mostrando como se faz um orçamento, falando sobre consumo consciente, sobre o uso do crédito consciente. Então, a gente teve todo esse cuidado de também levar esse assunto não só para os jovens, mas para toda a comunidade, para a família e para toda a comunidade em que ele é inserido. Então, atualmente, o nosso foco é no ensino fundamental. Então, nós temos conteúdo para o 1º ao 9º ano do ensino fundamental e estamos preparando agora também projetos e formações para o ensino médio. Então, teremos aí em breve um material para o ensino médio. Também, dentro dessas 29 mil escolas, temos aproximadamente umas 800 escolas quilombolas e indígenas. Então, nós temos uma atenção especial para essas escolas que a gente inclusive, na nossa premiação, sempre uma premiação em destaque para as escolas indígenas e quilombolas. O que oferecer? Bom, aqui em São Paulo, como que é a nossa participação? Atualmente temos 3 mil escolas, 1.783 escolas estaduais, 978 escolas municipais, 108 escolas particulares e 6 escolas federais. Então, assim, temos uma representatividade importante, mas, claro, que temos chão para atuar mais. O que oferecemos e para quê? As formações online para educadores e gestores escolares, né? Então, assim, a gente cuida de quem cuida do nosso estudante. Porque, então, a gente sabe que, muitas vezes, o educador ele precisa de educação financeira pessoal para a sua própria vida. Então, nós temos, inclusive, um curso específico de educação financeira pessoal para professores e gestores, além do próprio curso de educação financeira para ele levar em sala de aula. Temos também 500 aulas prontas que integram, então, o tema, a matemática, a língua portuguesa, história e geografia. Então, isso é realmente um ativo, né? A gente tem depoimentos dos nossos 140 mil professores que estão participando do programa, que eles falam que isso é muito importante, porque a gente sabe que a rotina do professor é agitada, é puxado, eles têm muito trabalho, às vezes eles trabalham em mais de 2 escolas. Então, assim, o material já vem redondinho e pronto para ser aplicado em sala de aula.
Claro que o professor tem liberdade, se ele quiser, para adaptar, falar, não, esse conteúdo está muito fácil para a minha turma, ou esse conteúdo está difícil, ele pode adaptar, mas ele não precisa adaptar. Outra coisa do nosso entendimento assim, é que nós não temos o entendimento que educação financeira seja matemática financeira, que é esse entendimento clássico. Não, nossa pegada é diferente. A gente acha que educação financeira conversa com todas as disciplinas. Então, a gente pode fazer com artes, com ciências, com inglês. Inclusive, a gente tem um curso para os professores de elaboração de projetos escolares. Então, o professor de qualquer disciplina pode também levar a educação financeira na sua matéria, na sua disciplina. Outra coisa que nós achamos muito importante desenvolver são as habilidades socioemocionais, porque muitas das nossas decisões são tomadas baseadas na emoção que a gente sente. Então, muitas vezes, a gente vê lá uma promoção, veja lá esse desconto, você tem 10 minutos para fazer uma compra, então você é levado pelo medo, pela angústia, né? E você, às vezes, faz uma compra irracional, você toma uma medida que não é realmente positiva financeiramente, né, que não vai te dar um bem-estar financeiro, um bem-estar pessoal. Então, a gente trabalha bastante as habilidades socioemocionais. E, por fim, nós fazemos as avaliações para avaliar o letramento financeiro do estudante. São 2 avaliações, uma no início do ano, para avaliar como o estudante está chegando, e uma ao final do ano, para avaliar como foi a sua evolução. São provas com o mesmo grau de dificuldade, usando a teoria de resposta ao item, assim como as grandes avaliações nacionais, como o SAEB, o Enem. São avaliações produzidas pelo CAED, que é um especialista em avaliação de educação, e são feitas para as turmas do 3º, 5º, 7º e 9º ano. O que oferecemos e para quê? As formações online para educadores e gestores escolares, inclusive uma educação financeira pessoal. Isso aqui eu já falei, né, pessoal? Eu me adiantei. E uma outra grande entrega nossa é a matriz de competência de letramento financeiro, que complementa a Base Nacional Comum Curricular. A BNCC não vem nos dizer, para cada disciplina, o que se espera que o estudante desenvolva. Da mesma forma, é com esse documento sobre letramento financeiro. Só que aqui não é sobre educação financeira, aquele tripé sobre o qual o vídeo comentou, que a gente chama o tripé trava-línguas, PLAPOCRE, que é planejar o uso dos recursos, poupar ativamente e usar o crédito de forma consciente. Aqui não é somente isso, porque esse documento foi feito a muitas mãos. Então, nós trabalhamos esse documento com a ajuda de educadores, pedagogos, andragogos, também o pessoal do FBF, do Fórum Brasileiro de Educação Financeira. Então, aqui nós temos, além de educação financeira, nós trabalhamos também educação previdenciária, fiscal e securitária. Esse documento é um documento muito robusto, que está no próprio site do Na Ponta do Lápis. Você pode ir lá, um banner bem grandão, você pode consultar, você pode baixar e ver, conhecer esse documento, que é um documento de referência. Os benefícios para a escola e para a rede de ensino. Primeiro, que o educador ele recebe um certificado para as formações, que serve muitas vezes para fins de progressão. Porque a gente sabe que nas redes, né, vocês precisam muitas vezes de X horas de formação para fins de progressão. Então, esse curso, nossas formações, elas servem para fins de progressão. A outra, que eu já comentei aqui, que não é um trabalho a mais para o professor, né? Então, o material já vem pronto, é só aplicar. Terceiro aspecto é que as escolas aderidas, os professores e as redes concorrem a premiações anual com apoio do Fundo Garantidor de Créditos e da Ambima. E, em quarto, a participação no programa também prepara professores e estudantes para a Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira, a OLITEF,
porque nós trabalhamos em parceria, né? São iniciativas casadas, então a gente entende assim que aquele profissional que faz a formação, que aplica os projetos, ele vai estar mais preparado para também ganhar e se sair bem na Olitef. Esse slide aqui é o que eu pediria para vocês levarem adiante. Tá? É a recomendação de implementação, né? Você falar, Patrícia, como eu devo fazer na minha rede, como eu devo fazer na minha escola, é isso aqui. Aí vocês perguntam para mim, gente, isso é obrigatório? Não, nada é obrigatório no Aprender Valor. Então, se você falar assim, esse ano eu quero que a escola foque nos projetos escolares, tudo bem. Esse ano eu quero fazer as avaliações, tudo bem. Mas se você me perguntar qual é o padrão ouro de implementação do programa, a gente vai dizer que é esse slide aqui. Então, no primeiro semestre, a primeira coisa é fazer o cadastro, né, o autocadastro. Então, o diretor e o professor vão lá na plataforma e fazem um autocadastro que é simples. Não precisa o diretor fazer o cadastro de todo mundo, não precisa a secretaria fazer o cadastro de todo mundo. Depois, fazer as formações de professores e gestores. No total, são 4 formações. Se for muita coisa, faz uma por ano, mas é importante ir lá e fazer. Depois, fazer a avaliação de letramento financeiro de entrada para ver como os estudantes estão chegando no seu conhecimento aí de letramento financeiro. Depois, ao longo do primeiro semestre, do segundo semestre, aplicar os projetos escolares, que são aquelas aulas prontas, né? E, ao final, então, fazer a avaliação de letramento financeiro de saída para ver como eles progrediram, como os estudantes progrediram ao longo do ano. E tem aí um asterisco bem grandão, porque é muito importante, que, ao final do primeiro semestre, os educadores retornem na plataforma para nos dizer como que eles se saíram, como os estudantes se saíram na avaliação de entrada, e também que eles retornem no final do segundo semestre para dizer como que foi a aplicação dos projetos escolares e como que foi a avaliação de saída dos estudantes. E isso é muito importante porque, primeiro, para a gente acompanhar o engajamento das escolas e também para o MEC acompanhar, porque estamos juntos nessa jornada, e também para a gente poder selecionar as escolas, as redes e os professores que são elegíveis à premiação, porque esses são uns dos indicadores que usamos para selecionar quem serão os premiados nas nossas premiações anuais. E aqui, o que fazer em cada mês? Aqui nós temos um planejador eletrônico, que é um planner, se vocês quiserem, tem um QR Code aqui, que é um planejador eletrônico que vem dizer mês a mês o que a gente recomenda que vocês façam para implementar da melhor maneira a escola. Então, é muito legal porque também tem pílulas de educação financeira. Então, também ele vai te ajudando a você organizar essa implantação do programa na sua escola. Então, esse mês vamos fazer as avaliações de entrada. Esse mês você deve fazer as formações. Esse mês você deve registrar na plataforma o resultado. Então, ele é muito bom para a organização, ele está disponível no nosso site, então é só baixar e a gente recomenda que vocês divulguem amplamente para as escolas. E os próximos passos aqui são as 7 dicas para vocês, né? Primeiro ponto, navegar pelo site e fazer o seu cadastro na plataforma, que é muito simples. Segundo aspecto é conhecer a matriz e avaliar como esse documento conversa com o conteúdo que você já aplica na sua rede. Terceiro aspecto é consultar no mapa do site a lista das escolas aderidas na sua rede. Então, aqui, um pouco escondidinho, você vai ver que tem, na home do Aprender Valor do site, tem o mapa de adesão, então, que mostra a participação das escolas por estado. Aí embaixo você pode consultar, tem um Excel, que você consegue, com filtros, você pode filtrar. Tem aqui a participação das escolas por unidade da federação, você pode consultar como está seu município, né?
É muito interessante. Só que, atenção, engajamento não quer dizer participação. Então, pode ser que a escola esteja aderida, mas não esteja engajada. Então, é muito importante também que você fique de olho no engajamento das escolas. Outro ponto também, depois, o quarto ponto é você se matricular na formação para você sentir na pele como esse conhecimento está trazendo para a sua vida. Depois, conhecer os projetos, as avaliações, dar alguns downloads. Sexto aspecto, mobilizar a rede de ensino para aproveitar todos esses recursos que estão disponíveis. E, por último, seguir e divulgar o nosso canal do WhatsApp. Quando você entra lá no WhatsApp, tem um botão inferior esquerdo que chama Atualizações. Você clica ali, você tem os canais, você usa a lupa, você coloca lá o Aprender Valor e você vai encontrar o nosso canal, que já está verificado, é um canal oficial, tem aquele tiquezinho azul. Tá? E por lá é muito bom você acompanhar, porque você tem os tutoriais, você acompanha os prazos, a gente fica realmente dando as informações assim, semanalmente, para que o educador acompanhe, né, e com facilidade, de forma tranquila. Então, seguir e divulgar amplamente também o nosso canal. Bom, gente, era isso. Aqui tem o QR Code do site do Aprender Valor. É uma grande alegria estar aqui. Eu agradeço a Undime São Paulo por essa oportunidade de poder falar um pouco sobre o nosso xodó, que é o Aprender Valor, né? A gente sabe o quão importante é estar aqui perto com vocês, né, os educadores. Para a gente é uma grande honra, né? É muito importante, ao mesmo tempo, é um desafio, porque a gente vive num país continental, mas então, como chegar até a ponta, mas a gente quer chegar até a ponta, a gente acha que está conseguindo, graças a cada um de vocês, a cada uma de vocês. Muito obrigada. Patrícia, obrigado pela sua contribuição. Acho que aqui eu destaco um pouquinho a facilidade do programa, né, que foi apresentado, e a importância disso na implantação das escolas de tempo integral. É uma dificuldade grande, né, do professor preparar o projeto, preparar as aulas, e de repente a gente tem aqui na ponta do lápis, né, uma plataforma que vem nos auxiliar e apoiar os professores nessas atividades desafiadoras, que é as oficinas, as escolas de tempo integral. Então, agradecemos aqui a participação de vocês e trago aqui um alerta para os nossos aqui secretários. A Iris passou aqui para mim que a Gabriela, que é a nossa articuladora, está entrando em contato, né, em cada município, e vários municípios ainda não indicaram quem é o articulador, o responsável lá por essas questões apresentadas aqui pela Clélia, né, que é uma política pública, né, de desigualdade, que vai estar aí nos auxiliando e fazendo esse diagnóstico do nosso município. Então, fica esse recado, essa atenção especial para conosco aí, no termo de poder ainda, Undime ser aquele regime nosso de fortalecimento, de união e caminharmos juntos. Então, eu agradeço a oportunidade de vocês estarem conosco, em nome da Undime, e sucesso a todos nós nessas políticas públicas e nesse novo Plano Nacional de Educação, que vem aí agora a nossa parte, o nosso desafio. Muito obrigado.